Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que vai estar ouvindo esta palavra, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. A palavra deste dia está no livro de Números, capítulo 21, o versículo 4 até o versículo 9, que nos diz assim: Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fasto deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal, e ficava vivo. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: a serpente de metal versus Cristo. A Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés e contra Deus quando ele estava pelo território de Edom. Então agora Deus resolve disciplinar o povo e veio por meio de serpentes venenosas que as morderam. O veneno dessas serpentes causou febres e mortes agonizantes às pessoas. E lembre-se de que naquela época não havia soro para combater o veneno das serpentes. Então a dor causada pelas picadas venenosas fez com que as pessoas se arrependessem e rogassem a Moisés para que este intercedesse a favor delas. Deus então ele instrui Moisés para que fizesse uma imagem de uma serpente de bronze e colocasse em um poste que tivesse sido mordido, e as pessoas olhassem para aquele símbolo, voltava a viver e ser curado. Jesus fez referência a esta atordoante imagem em sua conversa com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 14 e 15, fazendo uma analogia com a forma de execução que ele sofreria ao ser erguido numa cruz. Então quero vos deixar algumas lições: a serpente de metal versus Jesus Cristo. A primeira lição que nós podemos extrair era o único remédio naquela época. Se alguém era picado por essa serpente, o único remédio era olhar para essa serpente de metal, trazendo para os nossos dias o único remédio que cura tanto a parte física quanto a parte espiritual é só Jesus Cristo. A Bíblia fala em Lucas capítulo 5, versículo 31, os sãos não necessitam de remédio ou de médicos, mas sim os doentes. Então, o único remédio na época, através da ordem de Deus para Moisés, é para que as pessoas que eram picadas pela essa serpente olhassem para esta serpente de metal. E trazendo para os nossos dias, o único remédio é Jesus Cristo. A segunda lição: era a única esperança para a cura, era as pessoas olharem para esta serpente de metal, a única esperança para receber a sua cura, para receber o alívio na sua dor, era olhando para esta serpente de metal. Cristo é a única esperança. A Bíblia fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra aliviarei é um símbolo, um sinônimo de alívio da dor espiritual, da dor na alma, da dor física. A única cura para nós hoje é Jesus Cristo. Como para aquele povo naquele tempo, a única esperança para a sua cura era olhar para a serpente de metal. A terceira lição: tinha que olhar para a serpente. Então, nós hoje também não é diferente. Nós temos que olhar hoje somente para Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existem muitos embaraços que quer que a gente tira o nosso olhar da pessoa bendita de Cristo. Mas Jesus Cristo é a única esperança para a nossa vitória. Cristo é a única esperança para nós, igreja amada dele. A quinta lição: atitude para ir até a serpente para receber a cura. Então, todas as pessoas que eram picadas por esta serpente, alguém tinha que levar essas pessoas até ao pé desta haste, para que esta pessoa pudesse olhar para a serpente para ser curada. Então não é diferente hoje, nos nossos dias. A atitude para ir até a Cristo, para receber a cura, tanto física quanto espiritual. A pessoa tem que ter atitude para vencer as barreiras, para vencer as multidões, como a mulher do fluxo de sangue de Marcos capítulo 5, versículo 25. A mulher do fluxo de sangue, ela teve a atitude de romper a sua fraqueza, para romper a multidão e para poder tocar na orla de Jesus Cristo e receber a sua cura depois de 12 anos que ela sofria de uma enfermidade. E naquele tempo também, a pessoa tinha que ter atitude para ir até a serpente de bronze para receber a sua cura, a sua libertação. A sexta lição: o pecado era perdoado também, porque as pessoas tinham blasfemado contra Moisés, falado mal contra Moisés, que era o seu líder, e contra o próprio Deus. Então, automaticamente, o seu pecado era perdoado. Nos nossos dias também, o único que perdoa pecado é Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 36, nos fala da mulher pecadora, que Cristo perdoou os seus pecados e ela foi liberta espiritualmente falando. Então, a pessoa que olhasse para a serpente de metal era curado tanto fisicamente, por causa do veneno, quanto espiritualmente, que os seus pecados eram perdoados. A sétima lição: a saúde era restaurada. Quando a pessoa olhava para aquela serpente de metal, ele já sentia no seu corpo a saúde sendo restaurada, a sua vida física voltando ao normal. Jesus Cristo também é o único que restaura a nossa saúde. João capítulo 9, versículo 1, ali nos conta a história de um cego de nascença, que os seus discípulos disseram:
Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse assim? Porque os judeus tinham uma tradução que quando uma pessoa nascesse paralítica ou cega, era maldição de família. Mas Jesus disse, não, nem esse pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim, para que através da vida dele se manifeste a glória de Deus. Então a saúde, ela era restaurada, como ela é restaurada hoje na pessoa bendita de Cristo Jesus. A 8ª lição: voltava a viver fisicamente e espiritualmente. Então a pessoa era restabelecida, a sua saúde física e a sua parte espiritual, a sua comunhão novamente com Deus Todo-Poderoso. Marcos capítulo 2, ali nos conta que 4 homens na cidade levou um paralítico e desceu ele pelo telhado. Então Jesus Cristo restaurou a sua parte física e a sua parte espiritual também. A 9ª lição: voltava a ter a alegria da salvação, ou seja, ele voltava a ter vida espiritual, como no caso de Zaqueu, Lucas capítulo 19, que ele desceu da árvore e recebeu Jesus com júbilo, com alegria, com gratidão. Então as pessoas que olhavam para a serpente de metal voltava a ter vida novamente. Lembrando que esta serpente de metal, ela foi destruída pelo rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, o rei Ezequias destruiu esta serpente, porque o povo começou a adorar esta serpente. E o nosso Deus não aceita outra adoração a não ser somente a pessoa bendita de Cristo Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo de número 3, o versículo de número 14, nos diz assim a palavra do Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma analogia da serpente de metal com Cristo Jesus. Assim como aquela serpente foi levantada, assim Cristo também foi levantado na cruz do Calvário. Deus abençoe os irmãos estejam compartilhando no canal, deixando o seu like. Vamos juntos fazendo a obra do Senhor aqui na terra, e em breve Cristo arrebatará a sua igreja. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.